Olá, bom dia. Sejam bem-vindos à disciplina de Transferência de Calor 2. Sou o professor João Rodrigo Andrade, da Universidade Federal de Uberlândia. Hoje vamos tratar mais um tópico, vamos falar sobre trocadores de calor e como esses equipamentos são aplicados na prática. Vamos ver um pouquinho da sua introdução, os tipos principais de trocadores e há uma aplicação matemática efetuando cálculos de diferentes projetos em diferentes situações. Então, aqui como primeiro exemplo, mostramos um sistema de resfriamento, normalmente aplicado em hospitais, em supermercados, shopping centers ou efetivamente em construções civis. Então, temos aqui, normalmente a parte externa é chamada de condensadora, condensadora onde o fluido de trabalho que compõe o ciclo térmico se condensará, perderá energia térmica para um outro ambiente. E esta troca de energia é realizada em um trocador de calor, então é necessário que haja esse dispositivo. E na parte interna também existe outro trocador de calor que compõe o sistema de evaporação, o evaporador, que vai retirar calor da parte interna. Podemos encontrar esse tipo de exemplo na parte de frios, por exemplo, do supermercado. Temos os congelados e temos os frios. E pode, eventualmente, um supermercado ser climatizado, que também é um outro sistema de refrigeração. Um segundo exemplo que temos aqui é a própria geladeira, que todo mundo encontra em sua casa. Então, na geladeira, você tem um sistema, um ciclo térmico, novamente composto por, além de válvulas, filtros, também temos o sistema o evaporador e o condensador. E esses dois dispositivos se dão por trocadores de calor. Então temos um trocador de calor interno e um trocador de calor externo. Antigamente os produtos mais novos já são diferentes, mas alguns congeladores que são bem habituais em várias casas têm uma tela, uma grade na parte externa. Essa grade compõe um trocador de calor. Normalmente algumas mães penduravam as meias lá. Quando eu era criança, eu via muito isso. Minha mãe fazia essa gambiarra, né? Mas depois que eu entrei na engenharia, eu descobri que não, aquilo lá está errado. Temos que deixar um caminho livre para ter uma troca de energia térmica entre o fluido interno e o ar. Outro exemplo, já um pouquinho mais industrial, é um trocador de calor do tipo casco e tubo. Vamos ver melhor, com mais detalhes, esse tipo de trocador de calor, mas ele é bastante aplicado. Basicamente, ele se dá por vários tubos internos e uma casca, uma carcaça por fora, um casco chamado de casco. E esses dois fluidos, eles não entram em contato direto, eles são sempre separados por uma parede, mas eles trocam energia entre si. Mais um exemplo, trocador de calor do tipo placas. Esse tipo de trocador de calor nós vamos ver também, mas ele tem a característica de ser muito compacto, porque a região dos canais que os dois fluidos eles percorrem são regiões bem reduzidas e com uma área bastante extensa. Então ele tem essa característica de ser um trocador de calor compacto. Uma aplicação desse tipo de trocador de calor é no próprio carro. Então, como o carro é um dispositivo móvel, uma máquina móvel, queremos eliminar o máximo de peso possível. Então, nada melhor do que utilizarmos um trocador de calor compacto. Então, este trocador de calor aqui que vemos na imagem, nessa parte central, é onde possuem as placas, e essas placas ajudam, por exemplo, na refrigeração do óleo. Aqui nessa figura podemos ver um radiador de um veículo, de um carro, e ele também tem a função de trocar energia térmica, então é caracterizado como um trocador de calor. No caso, pode trocar calor entre água que refrigera o motor, que impede que o motor alcance uma super temperatura e possa vir, por consequência, fundir, né? Fundir o cabeçote, fundir a região do pistão, do cilindro. E o ar atmosférico, então ele trabalha no sentido de arrefecer o fluido de trabalho, o fluido que refrigera o motor. Então, trocadores de calor são equipamentos utilizados
para implementar a troca térmica entre dois ou mais fluidos sujeitos a diferentes temperaturas. Quando concluirmos este capítulo, pessoal, vocês estarão aptos aos seguintes objetivos. Então, reconhecer alguns tipos de trocadores de calor. Digo alguns tipos porque existem diversos e diversos trocadores de calor. Então, por exemplo, eu poderia criar um agora, desenvolver um agora, escrever um artigo, submeter e teremos um novo tipo de trocador de calor. Mas nós falaremos aqui dos mais usuais, os mais encontrados. Vamos também estar aptos a fazer um balanço geral de energia, um trocador de calor, entendermos como funciona a física e como os cálculos podem ser feitos, as hipóteses adotadas, as limitações e como podemos aplicar todos esses cálculos em exemplos práticos. Vamos entender também como funciona algumas restrições de trocador de calor quando aplicados, como por exemplo, uma deposição de impurezas sobre as paredes que separam os dois fluidos. Então, com essa deposição, é esperado que a resistência térmica aumente e diminua a eficiência do trocador de calor. Então, piora, mas acontece. E para isso existem as manutenções periódicas. Vamos também, através de duas metodologias, dois métodos diferentes, compreendermos como podemos fazer os cálculos de um trocador de calor, por exemplo, determinar sua área, a área de troca de calor, com base nas temperaturas e nas propriedades do trocador de calor. Um é através do método da efetividade NUT e o outro é através do método da diferença média logarítmica da temperatura. Então, são os dois métodos que vamos aplicar aqui. E também vamos ver uma breve consideração sobre a seleção de trocadores de calor e também os seus dispositivos, seus componentes. Então vamos lá, o conteúdo aqui é a introdução, que já estamos fazendo, a classificação dos trocadores de calor. Vamos ver um pouquinho sobre o coeficiente global de troca de calor, que nós já vimos no capítulo anterior. Vamos falar sobre a média logarítmica das diferenças de temperatura e também sobre o método ENUT, da efetividade NUT. Trocadores de calor, pessoal. Então, como foi citado anteriormente, diversos tipos de trocador de calor são aplicados em diversas situações. Então, para cada situação, há exigência de uma forma, uma diferente aplicação, uma diferente proposta de troca de calor. Se vamos, por exemplo, utilizar um trocador de calor submetido onde um dos fluidos está submetido a uma altíssima pressão, ou se um dos fluidos é altamente corrosivo, se necessitamos de um pequeno espaço, um pequeno volume e uma alta troca de calor, então temos várias hipóteses, várias aplicações. E para cada uma dessas aplicações existe um tipo de trocador de calor. Então nós podemos ver aqui nas figuras 3 tipos de trocador. Vamos explicar cada um deles mais profundamente, mas podemos ver que eles têm formas completamente diferentes. Então, no processo de troca térmica entre dois fluidos que estão a diferentes temperaturas, obviamente estão a diferentes temperaturas, sempre o calor ele só ocorre devido a uma diferença de temperatura, essa é a lei zero da termodinâmica. E as funções dos trocadores de calor, além da óbvia, que é a de troca de calor, são arrefecimento, então caso queiramos resfriar um determinado fluido, aquecimento, caso queiramos aquecer um determinado ambiente, por exemplo, sistema de calefação, o condicionamento de ambiente, então, quando falamos de condicionamento de ambiente, além da troca de calor, também é o controle de umidade do ambiente, e o trocador de calor, ele também, através da inserção de alguns novos componentes, ele também realizará este objetivo. Ou, por exemplo, em processos químicos, em uma determinada reação, pode ocorrer a troca de energia térmica, como por exemplo, em uma turbina. Então vamos lá, pessoal. A classificação de trocadores de calor. Existem dois tipos de classificação.
que são majoritariamente utilizados, de acordo com o processo de transferência e também de acordo com o tipo de construção. Então, essas são as duas classificações e qualquer trocador de calor pode ser classificado em uma delas. Então, de acordo com o processo de transferência, temos o de contato direto. Como se dá o de contato direto? É o seguinte, os dois fluidos, eles não são separados. Eles entram realmente em contato direto, não há nenhuma parede que separa um do outro. Dessa forma, eles se misturam. Normalmente são fluidos heterogêneos, correto? Então, há uma possibilidade não tão difícil, não tão complexa, sem um dispositivo mais requintado, de separar esses dois fluidos, mas de toda forma há uma mistura, como por exemplo a troca mais usual, ar e água. Através da umidade, o ar ele vai reter uma boa parte da água e dificilmente esse processo ele vai ser revertido, porque não vale a pena. Então, numa indústria não vale a pena. É melhor alimentar, realimentar o seu sistema com nova água. E a transferência da massa ocorre, como eu exemplifiquei aqui. Então, se o ar estiver muito seco, o fluido ele vai transferir massa para o ar. Então, um dos requerimentos desse tipo de trocador de calor é que não haja problema de ocorrer esta mistura. Como, por exemplo, se formos usar um fluido refrigerante, o R134A, por exemplo, não queremos correr o risco de perdê-lo para a atmosfera. Devemos manter ele isolado dentro do sistema. Além das válvulas de retenção, também utilizamos trocadores de calor que têm contato indireto, que é o inverso do contato direto, como vamos ver no próximo slide. Então, qual é a vantagem dele? É um custo relativamente baixo, porque a manutenção sai mais barata, não temos tubulações, não temos dutos, não temos regiões fechadas para ter que fazer a limpeza. Então, a manutenção é mais simples. E também não tem tantos componentes para ser danificados. E também ele tem uma alta taxa de troca de energia térmica, porque eles estão em contato direto, então a taxa é alta. No entanto, é um uso mais restritivo devido ao funcionamento dele. Então temos aqui um exemplo desse tipo de trocador de calor, são torres de resfriamento. Então um exemplo mais encontrado na prática. Então a torre de resfriamento é quando queremos resfriar água que vem de um determinado sistema. Então vamos supor que devido a algum processo industrial, a água é aquecida, talvez a água já esteja numa troca de energia térmica com outro ciclo, talvez utilizamos água para refrigerar um determinado sistema que provém de uma caldeira. Então essa água vem aquecida e vamos refrigerar essa água através de uma torre de resfriamento. Então na torre de resfriamento podemos ver aqui uma figura, essa figura superior, ela exibe por fora como funciona a torre. Então podemos ver que lá em cima, na parte superior, podemos observar um ventilador, as pás de um ventilador que funciona através de um motor, um sistema de transmissão e as pás do ventilador. Na parte inferior, nós vemos aqui algumas entradas, algumas regiões abertas, que é para a entrada do ar. E vemos duas tubulações, a tubulação superior e a tubulação inferior. Na tubulação superior é injetada a água e na inferior essa água é retirada numa temperatura menor. Então, aqui ao lado, podemos ver a representação já gráfica, o esquema do funcionamento. Então, temos aqui o ventilador na parte superior, duas setinhas representando a saída do ar. Então, o ar ele entra por baixo e sai por cima. E o ar entra numa temperatura baixa e sai numa temperatura alta. Temos aqui na parte superior o eliminador de gotas, é um sistema de injeção de gotas. Por que gotas? Porque gota é uma forma, tem um baixo volume e uma alta superfície. Então, um gotejamento, você aumenta, você otimiza a área de contato. Porque a área de contato é importante aqui. Vamos ver nas equações que a área de contato é um dos principais itens para uma eficiente troca térmica. Então, teremos um gotejamento. A água de cima para baixo, o ar de baixo para cima trocam energia térmica e ocorre a troca de calor, certo? E a água ela cai numa bacia,
que vai reter essa água e depois ela sai e continua seu caminho no sistema. Apenas uma parte da água que saiu, ela vai ser retida na região inferior, na bacia de água, porque uma parte também ela sairá na forma de umidade. Então, este cálculo prévio da água que será perdida na forma de umidade, que será advectada juntamente com o ar, e pode ser calculado através das relações que nós vimos para escoamentos externos. Então, vimos lá, por exemplo, uma gota, qual o número de Nusselt, qual o número de Sherwood para isso. E aqui nas figuras inferiores, vemos alguns detalhes da parte interior de trocadores de calor. Então, podemos ver aqui nessa figura do lado esquerdo, podemos ver aqui na parte superior um ventilador, as pás do ventilador, e aqui o injetor, o eliminador de gotas, onde será feita a injeção. Então temos toda a tubulação e nas extremidades, em algumas regiões específicas, temos esse eliminador de gotas, que é um sistema de injeção e um sistema de espalhamento de gotas. E aqui também podemos ver outro tipo de eliminador de gotas. Então temos um bico injetor e temos aqui um sistema que vai funcionar como uma grelha, que chega o jato de água e separa esse jato em gotas. Então temos diversos tamanhos para esse tipo de trocador de calor. Normalmente eles são um pouco maiores e também pode conter vazões de diversos aspectos. Então, desde um pequeno trocador de calor no alto de uma residência até uma torre de 280 metros. Então, realmente, ele tem uma grande gama de aplicação. Então, são aplicados em refinarias de petróleo, indústria química, estações de energia, refrigeração de edifícios, entre outros. Então, aqui um exemplo é uma usina termoelétrica. Então, na usina termoelétrica, vai ter o ciclo de geração de potência, que é feito com fluido água. Então, a água é o fluido de trabalho e a água, a fonte fria desse ciclo, o trocador de calor, o chamado não é uma condensação, não é condensador, porque a água ela não muda de fase nesse estágio. Mas essa região fria ela é feita através de um trocador de calor de uma torre de resfriamento. Então, temos uma torre aqui bastante grande. Então, ela é muito alta, pode alcançar até 200 metros, 250 metros, etc. Então, temos o mesmo sistema, um ventilador na parte superior, aqui o eliminador de gotas, a região de troca e a água fria na parte inferior. Então, temos aqui, pessoal, um esqueminha, né, todo um circuito hidráulico exibindo o trocador de calor, o posicionamento desse trocador de calor. Então, temos aqui esse sistema que vem deste artigo aqui. Então, eu achei interessante, curioso, mostrar aqui também, além das aplicações industriais que podemos encontrar em indústrias, temos também bastante artigos que ainda são publicados nessa área. Eu digo ainda, porque como trocador de calor já é um conceito tão antigo, ele ainda tem muita coisa nova a mostrar. Então, existe bastantes desenvolvimentos novos que podem, por exemplo, melhorar a eficiência. Então, neste trabalho, é utilizado aqui uma troca de energia térmica entre o pentano e água. Então, podemos ver aqui dois circuitos, circuito da água. Então, vamos começar aqui no tanque de água. Há um tanque de água, há uma bomba bombeando e succionando a água deste tanque. Essa bomba, ela direciona o fluxo ou de retorno para o tanque, passando por uma válvula, ou indo para o trocador de calor. Então, vamos continuar seguindo. Aqui temos um medidor de vazão, um rotâmetro, por exemplo. E depois desse medidor, a água entra no trocador de calor. Ela troca energia térmica com pentano e depois é feito a saída, a coleta. Então essa coleta retira os dois componentes juntos, eles passam por um separador, a água volta e o pentano continua. E o pentano, ele continua, só uma observação, o pentano é C5H12, então
Esse pentano passa aqui num outro trocador de calor, provavelmente de contato indireto. Depois vai para o tanque. O tanque ele é bombeado e o ciclo é muito parecido aqui. Na verdade é bastante similar ao mesmo da água. Ele sai da bomba, tem sua vazão medida e entra aqui no trocador de calor. E os dois fluidos se misturam e trocam calor conjuntamente, de forma direta, em contato direto. Então, só uma observação, então temos aqui o pentano. Esse símbolo aqui, pessoal, para quem não se recorda, é uma válvula redutora. Esse aqui é o medidor de vazão. Esse aqui é o bombeamento, a bomba de água, um tanque de água. E aqui são sistemas de controle. Então, por exemplo, uma sonda de temperatura para correlacionarmos as temperaturas de saída e entrada e sabermos as eficiências dessas aplicações. Então, continuando, pessoal, temos de contato direto, temos também de contato indireto. Contato indireto é quando os dois fluidos eles não se tocam, não entram em contato um com o outro. Então, como contato indireto, temos aqui o primeiro armazenamento. De contato indireto existem mais de um tipo, então vamos ver dois. O primeiro é armazenamento. Armazenamento, os fluidos não entrarão em contato entre si, porém eles passarão pelo mesmo caminho. Vou explicar melhor como isso se dá. Vamos supor aqui esse sistema aqui, ele é formado por paredes, então temos paredes, e 4 válvulas, então temos uma válvula aqui, outra aqui, uma aqui e outra aqui, 2 válvulas de entrada e 2 válvulas de saída. E no interior desse tanque temos uma matriz. Uma matriz é um material que tem uma capacidade de armazenar energia, metal, por exemplo. Então, é uma matriz. Poderia ser um emaranhado, algo parecido com um bombril, que seria uma malha porosa. Ou então diversos filetes de material. Bem, é um material ali dentro. Vou explicar a utilidade dele. Inicialmente, abre-se uma válvula do fluido quente. Então, essa válvula aqui, ela se abre, é feito a injeção de fluido quente neste tanque, ele permanece ali por um tempinho, então ele é preenchido com fluido quente. Em contato com o fluido quente, essa matriz ela vai se aquecer, ou seja, ela vai reter uma determinada quantidade de energia térmica. Após isso, é feito o esvaziamento desse tanque e o fluido quente ele vai embora e deixa somente essa matriz aquecida. Essa matriz está com alto potencial energético. Em seguida, abre-se a válvula de entrada do fluido frio, onde um fluido refrigerado a baixa temperatura ele vai entrar ali no mesmo local que o fluido quente passou. Como essa matriz ainda está quente, está aquecida, esse fluido frio ele vai receber energia térmica e vai se aquecer. Se aquecendo, ele resfria essa matriz e depois ele vai embora. Então, aqui nessa figura, fechou a válvula de entrada, o fluido que era frio ele se aqueceu, roubando energia térmica da matriz, e depois ele é ejetado do sistema, ele vai embora. E a matriz ela volta a uma temperatura inferior. Então é feito intermitentemente esse ciclo e a energia térmica ela vai sendo transferida de forma não direta, é um contato indireto. Então este foi o método de armazenamento, contato indireto. Agora vamos ver a transferência direta, pessoal. Então tem o contato direto e indireto e temos a transferência direta. A transferência direta ocorre quando uma parede separa os dois fluidos e aquela troca de energia térmica é contínua, certo? No método de armazenamento, ela é intermitente. E nesse método de contato indireto, mais de transferência direta, ele é dado de forma contínua. Então vamos lá, transferência direta, então temos aqui essa figura. Na parte inferior, o fluido, chamamos de fluido externo, ele entra, o nome aqui, a simbologia é TQE, que é temperatura quente de entrada. Então vamos separar os fluidos em quente e frio. Então temos aqui o fluido quente de entrada, ele entra,
e ele vai sair como fluido quente de saída, certo? E o fluido frio de entrada, ele vai entrar e sair como fluido F de saída, FS. E os dois estão separados pela parede dessa tubulação vermelha, e o calor ele passa por essa parede enquanto não há contato entre os dois fluidos, ou seja, não há mistura. Então é uma separação por parede, não há misturas entre eles. E alguns exemplos de tipo é o de placa tubular superfície estendida, como vamos ver quando falarmos da classificação de acordo com o tipo de montagem, tipo de fabricação do trocador de calor. Uma observação importante é que esse tipo de trocador de calor, eles constituem a vasta maioria das aplicações. Então aqui, apenas alguns tipos. Temos aqui o trocador do tipo de serpentina, que são várias tubulações, como na forma de uma serpentina. Temos de placas, então como já falei previamente, eles têm um pequeno volume, uma grande superfície de troca de energia térmica. E temos também o chamado casco e tubo, que é uma tubulação com vários passes, ele passa dentro de um casco. Vamos ver também com mais detalhes esse tipo de trocador de calor. Pessoal, então aqui já classificamos de acordo com o processo de transferência, temos também de acordo com o tipo de construção, então temos tubulares e de placas. Então é bastante simples essa classificação. O tubular é aqueles que apresentam uma determinada tubulação e de placas apresentam placas. Então essa é a definição, certo? Bastante simples, mas é uma classificação. Os tubulares, então, são geralmente construídos com tubos circulares devido à própria resistência mecânica e também ao processo de fabricação. E facilita também o escoamento no interior desse tubo, mas há uma variação de acordo com o fabricante, variação, digo, na espessura da parede, no diâmetro dessa tubulação, no comprimento dessa tubulação, de acordo com o fabricante, alguns padrões são adotados. São os mais usados para quaisquer capacidades e condições operacionais. Então, a majoritária dos trocadores de energia térmica são aplicados com tubos circulares. Então, pode receber fluidos em alta pressão, em altas diferentes temperaturas, atmosferas corrosivas, fluidos muito viscosos, etc. Então, a geometria total vai mudar, mas sempre haverão tubos. E estes trocadores, eles podem ser classificados como tubo e casco, ou melhor, casco e tubo, também chamado de carcaça e tubo. Duplo tubo, que são dois tubos concêntricos, um passando no interior do outro. E de espiral, os serpentinas. Então temos aqui um tipo casco e tubo, também chamado de carcaça e tubo. Então temos essa figura aqui superior que mostra realmente como ele é na prática. É um grande casco envolvendo vários tubos que fazem vários passes. Cada passe é cada voltinha, cada vez que ele passa ali no interior, correto? Então o fluido ele vai escoar no interior desses tubos e o outro fluido ele vai escoar por fora desses tubos, porém no interior dos cascos. E aqui na figura inferior temos o tipo casco e tubo mais detalhado, onde temos dois fluidos, o rosa e o branco, certo? Então, o fluido rosa é o fluido que vai passar no interior dos tubos. E nas regiões brancas é o fluido que passa dentro do casco, mas fora do tubo, certo? Então, vamos aqui analisar. O fluido rosa, ele entra aqui pela entrada dos tubos, aqui chamamos de cabeçote. Normalmente essa tubulação ela pode ser estendida, então tem tamanho variável. Ele vai passar no interior, nessas regiões de tubulação rosa, sem nenhuma interferência. Então são tubos simples, certo? São dutos, escoamento sobre dutos, como vimos lá em escoamentos internos. Ele vai trocar a energia térmica com outro fluido e vai sair aqui pela saída da tubulação. Então tem a válvula aqui de saída acoplada ao restante do sistema. E aqui na região branca, apesar de parecer como tubos, essa região branca, ela
ela passa no exterior desses tubos e ela tem uma livre movimentação, então ela tem um caminho livre, então o caminho percorrido ele entra aqui pela válvula, ele passa por fora, então ele vai intercalando por fora dos tubos, abraçando todos os tubos. Ele normalmente tem seu caminho mais tortuoso devido à presença de chicanas. Essas chicanas, o objetivo delas é realmente deixar o caminho mais longo para esse escoamento, para ter uma maior área de troca de energia térmica. Então ele vai passar no exterior de toda a tubulação e vai sair por aqui. Temos aqui outras figuras, então essa figura aqui é um trocador de calor casco e tubo aberto, então podemos ver apenas os tubos e podemos ver um alto número de tubos. Então este aqui chamamos de tubulação de 2 passes, então temos o primeiro passe, ele faz uma curva, e o segundo passe. Aqui são as chicanas, em vermelhos, essas placas vermelhas são as chicanas, e o fluido externo ele vai passar por fora desses tubos. Então, ele vai ter um caminho tortuoso, cheio de obstáculos para aumentar essa área de contato. E aqui é apenas os itens, os componentes desse tipo de trocador de calor. Então, os trocadores de calor casco e tubo é um trocador construído com tubos e um casco, uma carcaça. Um fluido passa por dentro, o outro por fora, e tem uma variedade de construção de acordo com os requerimentos do cliente, do projeto. Então, podemos construí-lo de acordo com a transferência de calor desejada, de acordo com o desempenho, levando em consideração uma queda de pressão. Quanto mais elementos, obstáculos e aumento de área entre área de troca de energia térmica, também temos uma maior perda de carga, então temos que ter um bombeamento mais potente. E também é bastante importante levarmos em consideração a própria manutenção esporádica desse tipo de trocador de calor. Então, se o projeto ele prevê a utilização de fluidos muito viscosos, ou então fluidos com alto grau de sedimentos que podem deixar sedimentos nas paredes como sujeiras e diminuir essa eficiência térmica, ou então controle de corrosão, altas temperaturas, etc. Tudo deve ser levado em consideração. Mas esse tipo de trocador de calor ele tem uma boa resistência, uma grande gama de aplicação. Então aqui um pouquinho mais de detalhes do que eu já falei, do que eu já mencionei, certo? Então são muito versáteis. E aqui podemos ver aqui o desenho dessas placas. Então essas placas chamadas chicanas, elas têm aberturas nos furos, ou seja, elas não impedem o fluido que passa dentro da tubulação, porém elas impedem o fluido que passa por fora, obrigando a contorná-las. Então aqui temos o desenho aqui embaixo do escoamento, mais ou menos como o escoamento se dará. E a distribuição desses tubos também é importante, pessoal. Elas têm que ser levadas em consideração no projeto. Então temos aqui uma distribuição quadrada, triangular, uma quadrada rotacionada. A distância entre esses tubos, tudo é levado em consideração, certo? Então quanto maior a quantidade de tubo, menor é a área de escoamento externo, maior é a perda de carga. No entanto, maior a área também, maior é a eficiência térmica. Então, tudo isso deve ser levado em consideração no projeto. Pessoal, temos também o tipo trocador tubo duplo. Então, consiste de 2 tubos concêntricos. Então, podemos ver aqui na figura. Essa figura é um corte, certo? No interior, em amarelo, o tubo interno. E no exterior, em vermelho, o tubo externo. Correto? Então, a área de troca de calor desse tipo de trocador é menor do que o casco e tubo. Então, é talvez o tipo mais simples de trocador de calor. E é geralmente utilizado em pequenas capacidades, porque a área é muito reduzida, certo? E nesse tipo de trocador de calor, temos 2 padrões, o padrão corrente paralela e contracorrentes, que é em questão a direção dos fluidos. Se os dois estão na mesma direção, os dois estão em direções opostas. Nesse exemplo aqui, as direções são opostas. Nós vemos que o fluido quente ele entra pelo lado esquerdo e sai pelo lado direito, e o fluido frio entra pelo lado direito e sai pelo lado esquerdo, ou seja, eles se cruzam.
E eventualmente detalhes na tubulação, como o controle do relevo, pode gerar um determinado padrão de escoamento que aumenta a eficiência da troca de calor. E aletas também, a aplicação de aletas e tudo que nós vimos lá para escoamentos internos pode ajudar nesse tipo de trocador de calor. Obviamente pagando com perda de carga. Mas muitas vezes o custo de aumentar a eficiência térmica é justificável, ou seja, temos uma grande disponibilidade de carga. Também temos aqui o tipo serpentina, que é um tipo bastante simples também, que é uma tubulação que ela dá voltas, né, como uma espiral dentro de um casco. Ele é muito parecido com um casco e tubo. E também é para aplicações mais simples. Então temos aqui uma ou mais serpentinas. Normalmente é uma serpentina que dá muita volta, como uma espiral, tem muitos passes dentro dessa carcaça, desse casco. Então tem uma grande superfície. Normalmente a limpeza é problemática nesse tipo de trocador de calor, porque a tubulação ela é muito longa e fina, com baixo diâmetro. Então aqui uma figura de um trocador de serpentina. Então podemos ver que entre os passes dessa espiral, entre as voltas, possui uma distância, um intervalo muito baixo, muito pequeno. Então a limpeza ali é um pouco complicada. E a tubulação também tem um pequeno diâmetro e fazer a limpeza da área interna também é complexa, não é tão fácil. E aqui, pessoal, por último, os trocadores de calor tipo placa. Então, nesse tipo de trocador de calor, não temos tubos, temos placas. E o que acontece é o seguinte, podemos ver aqui nessa figura várias placas que estão paralelas, construídas paralelas umas às outras. Entre duas placas, podemos ver aqui na setinha da cor verde, e entre as placas, a próxima placa e a segunda, a terceira e a segunda placa, temos a setinha vermelha. O que isso indica? Que entre a primeira e a segunda, temos o fluido A passando. Entre a segunda e a terceira, o fluido B. Entre a terceira e a quarta, o fluido A novamente. Então, de uma forma alternada, esses fluidos, eles escoam entre as placas. Normalmente, a distância entre as duas placas é uma distância muito baixa, muito pequena. Então, grande parte desses trocadores de calor, o escoamento é laminar, o que diminui um pouco a troca térmica. Porém, as placas, como elas são comumente grandes, temos também uma grande área. Então, e também a área multiplicada pelo número de placas, menos 1. Certo? Então, os fluidos vão escoar entre essas placas. Dessa forma, vão trocar energia térmica. Então, vemos aqui, por exemplo, na setinha verde, o fluido entra, e temos um pequeno canal, e esse canal ele faz uma distribuição, ele permite que o fluido verde entre essas duas placas e impede que o fluido verde entre a segunda e a terceira placa, permitindo aqui novamente e restringindo aqui, permitindo aqui então de forma alternada. E o vermelho, ele é a mesma coisa, só que ele entrando por uma região diferente, uma entrada diferente. Aí o fluido verde sai por este canal e o fluido vermelho sai por este canal, e dessa forma a troca de calor, a troca de energia térmica foi realizada. Então é construído normalmente com placas lisas ou com placas com uma devida ondulação. Essa ondulação é para aumentar essa distribuição sobre a área da placa, para o fluido, por exemplo, não concentrar apenas numa linha central dessa placa. Geralmente, esses trocadores de calor não suportam altas pressões comparado com um trocador de calor tipo tubo. Porém, eles são compactos e são ideais para comporem mecanismos móveis, como carros, por exemplo. Então, aqui, apenas mostrando que esse tipo de trocador ele pode ser grande, certo? Então, temos aqui uma pessoa, basicamente, 2,5 vezes uma pessoa, um homem, e podemos ver aqui. E aqui do lado esquerdo, podemos ver qual que é o caminho de cada um dos fluidos. Então, o fluido azul e o fluido vermelho. Bem, pessoal, esta foi a classificação dos trocadores de calor. Aqui eu apresentei os trocadores de calor mais usualmente aplicados, e com isso vamos desenvolver a teoria matemática com base nesse tipo.
Obviamente, outros trocadores de calor vocês podem confrontar outros tipos de trocadores mais complexos, um pouco diferentes. Mas tudo que vamos ver aqui é baseado nesses trocadores mais usuais. Então, uma outra forma pode ser modificada, mas a base é a mesma, certo? E esses são os trocadores mais aplicados, como eu já disse, certinho? Vou deixar para a próxima aula para começarmos os cálculos matemáticos e as aplicações. Então, me despeço aqui de vocês. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima aula.